sociedades secretas. Então Satanás te visitou em 4 ocasiões diferentes? Sim, eu visitei Roma 3 vezes. Você só vê por cima o que é físico, mas por baixo existem coisas espirituais que apenas a sociedade sagrada pode ver. O próprio Satanás, o trono dele está lá. Em Roma. Em um daqueles lugares muito específicos onde apenas uma pessoa entra nesse mundo e consegue conversar diretamente com Satanás. Aquele lugar específico está lá. Não existe presidente que se manifeste sem a permissão de uma das sociedades secretas, ou seja, sobretudo de outras sociedades secretas. Os presidentes que vemos são apenas marionetes. Que sociedades secretas você viu representadas no movimento satanista? Bem-vindos de volta ao Ministério Esperança e Esperança. Eu sou o seu apresentador, Alex, e estou acompanhado também pelo meu irmão, James, e pelo Dr. Brian Hasted. E hoje temos um convidado muito especial conosco. Temos conosco Gabriel Estevão. Gabriel, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Mas antes, gostaria de ler um versículo bíblico. Tudo bem, então. Muito bom. Esta passagem pode ser encontrada no livro de Efésios, especificamente no capítulo 6, no versículo 12. A Bíblia nos diz o seguinte: pois a nossa luta não é meramente contra a carne ou o sangue de seres humanos, mas sim contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. De acordo com este texto sagrado que acabamos de ler, ele nos revela claramente que todos nós estamos no meio de uma grande batalha espiritual. Mas, especificamente, a nossa batalha não é contra seres humanos. Por trás das ações dos seres humanos, alguém está mantendo-o preso. Então, a nossa grande batalha é contra as autoridades, contra os poderosos governantes. E eu era membro de uma sociedade secreta muito antiga. Antes de tudo, saiba que meu avô era um rei poderoso. E para ser rei aqui na África, em uma dessas 3 tribos, como chamamos, tornar-se um rei significa que você precisa ter uma conexão espiritual com o poder espiritual. Se você não tem uma conexão com o poder espiritual, você não pode ser rei. E o que você quer dizer com poder espiritual? Poder espiritual significa que você precisa ter uma conexão com as forças espirituais. Estamos falando sobre anjos caídos, como cristãos. Para nós, como cristãos, chamamos de anjo caído. Você precisa estar em contato com eles somente quando você também está conectado à dimensão espiritual. Então eles faziam parte da autoridade governante, mas também da autoridade espiritual. Sim, aqui em Angola nós temos mais de 17 tribos diferentes. Mas entre todas essas tribos, a nossa própria tribo é a que nós chamamos de Bakongo. Até você mesmo, neste exato momento, ou talvez um pouco depois, pode pesquisar detalhadamente sobre a tribo Bakongo em Angola. É exatamente dela que estamos falando agora, quando nos referimos ao tema da feitiçaria e quando falamos sobre o poder espiritual. O vodu tradicional, eles não têm medo, não se assustam. Por isso que as pessoas em Angola têm medo quando você diz que é da tribo Bakongo. Entre as outras tribos, eles vão pensar automaticamente, vão dizer, esse aí é feiticeiro, porque eles lidam com feitiçaria. E então, o meu avô acabou tendo um filho, que viria a ser o meu pai. E ele conheceu uma outra jovem, que se tornou a minha querida mãe. Mas antes eles tiveram um problema para ter filhos. Tiveram infertilidade? Sim, minha mãe teve esse mesmo problema. E um anjo caído apareceu, considerado mal para o meu avô, que era um poderoso rei. Eu disse que ele era um rei. Ao mesmo tempo, ele também era sumo sacerdote na sociedade satanista, uma das sociedades satânicas. Era o sumo sacerdote. E nós fazíamos as apresentações.
Em diferentes sociedades onde havia reuniões nacionais ou internacionais, ele estava representando, ele era o rei representando nossa tribo nessas reuniões em diferentes lugares. E então ele também era sumo sacerdote dos satanistas, satânico. Então, você e a sua família eram mesmo satanistas antes da sua conversão? Sim. E minha avó também, a minha própria avó materna, era uma respeitada curandeira. Meu avô era um rei e também um sacerdote do satanismo. Por outro lado, minha avó, mãe da minha mãe, também era uma curandeira. Uma curandeira é alguém que trabalha diretamente com a força do poder espiritual para curar pessoas. E está conectada com o espírito. Imagine se alguém está doente e vai fazer uma visita. A minha avó costumava dizer que muito antes de uma pessoa chegar, antes mesmo de uma doença aparecer ou de um cliente aparecer para ser atendido, aquele anjo, o anjo caído, se manifestava claramente e falava diretamente com ela. Dizia: alguém está vindo, o nome dele ou dela é este, o histórico dela é este e a doença pela qual está passando é esta, antes mesmo do cliente chegar. Aparece quando o cliente aparece. Agora, meu avô, minha avó, nós explicamos detalhadamente para a pessoa o que está acontecendo e então, antes do cliente chegar, vem o anjo caído. Ele conversa com minha avó e relata para ela com calma sobre tudo, o histórico daquela pessoa específica que eles acham que está passando por aquilo. E depois, antes de chegarmos à minha avó, nós já antecipamos para dizer: você tem isso, seu nome é este e este. Para que eles realmente precisem acreditar que essa pessoa possui um verdadeiro poder divino. Ele pode me curar? Eu posso confiar nessa pessoa? Esse é o contexto. Então, esse anjo que chamamos, que eles costumavam chamar, se apresentou para minha avó, ele apareceu e disse: nesse momento, eu venho diretamente da parte do comandante-chefe. Este comandante-chefe é ninguém menos que o próprio Lúcifer, o próprio Satanás em pessoa. E ele disse claramente: nós desejamos obter uma semente vinda do ventre da sua filha. Queremos usar essa semente e ela se tornará um membro proeminente dentro da nossa própria sociedade. Vamos usá-lo como nosso canal. E meu avô, ele não disse nada, não disse não, ele disse sim, porque para ele isso era uma bênção. E então, depois de passar um certo tempo, eu finalmente nasci. Mas antes de eu nascer, o mesmo anjo mau apareceu novamente e deu para minha avó, meu avô, para os meus avós, todo mundo. O que eu posso dizer? A dieta, uma dieta para ela, ok? Uma dieta que fosse boa. A comida nutritiva que minha mãe deveria comer durante todo o período em que eu estivesse crescendo em seu útero e, logo depois que eu nascesse, o tipo exato de alimento que eu deveria comer para o meu desenvolvimento. Que tipo de dieta você estava seguindo nesse período? Tudo bem, dieta. Muitas pessoas me disseram que eu precisava para cuidar do meu corpo. Foi Deus quem nos criou. Disseram eles, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso Deus, eles nos criaram para comermos alimentos naturais, coisas, nosso corpo precisa de alimentos naturais, minha comida deveria ser meu remédio. Eles costumam construir hospitais para os seres mortos-vivos. Disseram-me que aquele local era um hospital totalmente dedicado para os mortos-vivos. E nós criamos comida para eles, mas não para os deuses, para as estrelas, para os sacerdotes. Eles precisam comer o que é natural por causa da minha mentalidade, porque eles precisavam de mim. Se eles quisessem me usar, eu deveria ter, o que posso dizer? Uma mente iluminada. E então eu precisei apenas de alimentos naturais. Procure consumir alimentos integrais e também alimentos naturais.
Uma injeção química para as árvores ou para as sementes não é algo absolutamente natural. Sem pesticidas, sem fertilizantes, orgânico. Sim, com certeza. Foi exatamente por esse motivo que eu decidi me tornar vegano. Sou 100% vegano agora. Essa é a razão pela qual minha mente está clara e eu consigo me conectar com eles. E para compreender mais facilmente as coisas ao redor e como controlar as coisas ao redor. Agora que você é adventista e já avançou na sua caminhada de fé, o que você pensa? Temos muita orientação na Bíblia e no espírito de profecia sobre a dieta baseada em plantas e também sobre o conselho de sair para o campo. Sim, temos mesmo. Sabe, é como se você estivesse se conectando com um lado ou com o outro. Existem forças do bem e forças do mal. Temos muitas evidências, mais uma vez, de que devemos nos conectar com Deus e seus anjos para termos uma dieta que não nuble nossas mentes. É como se dissessem, ok, então Satanás quer causar a impressão mais profunda possível na mente de um jovem. Então ele o leva para uma fazenda longe da cidade, dá a ele uma dieta vegana e o treina desde muito cedo. Certo, sim, exatamente. Quer dizer, como pai, sabe, um dos meus objetivos é ir mais longe pelo país, sabe, do que estou agora. E então estamos tentando implementar uma dieta integral à base de plantas para nossa conexão com as forças do bem. Não as forças do mal, mas ele usa as mesmas coisas. Eu nasci na cidade de Luanda, que é a capital de Angola, porque naquela época minha mãe e meus pais, eles decidiram deixar a província que chamamos de Grécia por causa dos conflitos da Guerra Civil. Eles foram embora e vieram para a capital, onde eu nasci. E o meu anjo da guarda queria que eu crescesse e fosse morar bem perto da grande fazenda do meu avô. Os anjos disseram ao meu avô para ligar ou mandar uma mensagem aos meus pais, avisando que Gabriel precisa voltar para a sua província. Ele precisa crescer na fazenda. Eles começam a morar na fazenda isolada, onde nenhuma pessoa comum deveria me visitar. Somente pessoas, membros da sociedade secular e anjos. Eu sempre cresci observando anjos celestiais, de diferentes formas. Eles costumavam se transformar em diferentes seres, certo? Em diferentes seres, seres humanos, animais e até coisas que não existem neste mundo. Eles costumavam se transformar, conversar comigo e brincar comigo naquela fazenda. E também eu sentei e aparecia um fazendeiro, ele me visitou, costumava me visitar 4 vezes. Só para esclarecer, então você disse que Satanás te visitou em 4 ocasiões diferentes, certo? Sim, foi lá na fazenda. Na verdade, eu saí da fazenda com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade? 6 anos de idade. Eu saí porque eles me ensinaram exatamente tudo o que eu precisava aprender lá. E eles disseram, a mente de um ser humano, para uma criança, é como uma folha em branco. Uma folha de papel branca e lisa. Absolutamente tudo o que imprimirmos ali ficará guardado para sempre. Isso, para eles, era o auge absoluto de toda a educação deles. Por esse motivo, eu deveria crescer afastado das pessoas normais, longe de todo o barulho, apenas com conexão com eles. E eu li parte do seu livro. Eu não li o livro inteiro. Mas você foi instruído a beber sangue? Sim, também é um ritual. Isso é muito natural para eles. Sempre que ocorre um ritual sagrado, eles me ensinaram a ser totalmente dependente do consumo de sangue humano. Existem 2 rituais para o sangue humano. Existe outra forma de injeção para o envelhecimento e continuar a parecer mais jovem. Além disso, o ato de beber serve para afogar o remorso, esse sentimento tão natural. Para matar seu remorso natural, certo? É verdade. Eles me ensinaram a beber desde quando eu ainda era um bebê. Eles tinham o hábito de me dar sangue, ou melhor, sangue humano fresco para beber. E também, em seu sacrifício, em sua cerimônia, eles costumavam matar. E também comer o órgão vital, como o coração, ou alguma parte do corpo daquela vítima de sacrifício.
Todos os membros presentes devem comer. E você participava dessas cerimônias desde muito cedo. Isso fazia parte de você estar no interior e conviver com essa vida. Eles me criaram apenas para fazer essas coisas. Eles me treinam para fazer essas coisas. Para ver tudo como se fosse normal e para não amar nenhum ser humano. Eles mataram o amor natural. Para o nosso espectador, tudo isso provavelmente parece incrivelmente sombrio, e de fato é. Mas sabemos muito bem que Satanás é o criador de escuridão. Então, como era se comunicar com esses demônios, com esses anjos caídos? Qual era a aparência deles? E com que frequência você os via? Quero dizer que tive o privilégio de viver em duas dimensões diferentes, a dimensão espiritual e a dimensão física. Viver na dimensão espiritual é uma experiência profunda e constante que moldou quem eu sou hoje. É como se você estivesse naquele quarto, certo? O quarto está fechado, muito fechado. Mas se eu estiver plenamente conectado a viver na dimensão espiritual, aquela parede não representa absolutamente nada, eu posso entrar e absolutamente nada será capaz de me impedir. Veja, mesmo aqui, isto é apenas uma parede. Imagine que isso seja apenas um bloco. Além disso, fica no andar de cima e também há um bloco lá. Na dimensão espiritual, posso entrar por aqui. Eu costumava entrar e nada me deterá quando eu estiver na dimensão espiritual. A matéria física não pode deter a dimensão espiritual, os objetos espirituais. E eu costumava ver um anjo enviado por Deus e também um anjo que havia caído. Você viu os dois? Você viu anjos bons e viu anjos maus? Sim. Sempre que eles ficavam ali, todos os outros paravam. Todos simplesmente paravam, apenas ficavam de pé, sem fazer nada, sem nenhuma ação, apenas parando um instante para vê-los. Você certamente vai querer ver quem é que realmente caiu e quem ainda é um anjo bom. Eles parecem iguais. Sim, eles são iguais. Eles parecem iguais. Eles parecem iguais. Entre todos os anjos, Satanás é muito diferente. Como ele era e como eram os anjos normais? Nós costumávamos chamá-lo de chefe comandante. Até o anjo caído, eles o chamavam de chefe comandante. Este aqui é o chefe comandante. Se você pudesse vê-lo, mas ele não pode aparecer com sua luz, ou nenhum outro anjo pode aparecer com seu poder ou sua luz, ele precisava conter toda a intensidade da sua luz. Ele precisava conter sua luz. Ele precisa aparecer assim para não acabar consumindo ou matando a pessoa. Satanás possui 6 asas imensas e é extremamente forte, muito alto, sendo totalmente diferente dos outros seres. Até mesmo a sua estrutura física e a sua constituição básica são completamente diferentes de tudo. De acordo com o que diz a Bíblia Sagrada, onde está em Ezequiel, capítulo 28, também Isaías, capítulo 14, que detalha tudo isso com clareza. Se você o visse, aquilo que a mídia mostra ou outras coisas mostram que ele é um ser muito feio. Não, isso não é verdade. O próprio Satanás é um anjo, um poderoso anjo que acabou caído. Não existe nada mais belo do que ele neste mundo, nem mesmo entre os anjos, estou falando dos anjos que se conectam com Deus. Não existe anjo que se compare a ele em toda a sua essência. Construção externa. Estou falando da estrutura externa. Mas o interior construído não funciona bem assim. Lá só existe escuridão. Até mesmo anjos comuns, eu costumava vê-los, essas coisas que a mídia mostra, que Satanás é essa coisa, ou demônio. Não, isso não é verdade. Um anjo comum e normal, estou falando de um anjo normal, pode chegar a ter um 6, ou talvez 7 metros de altura. 6 ou 7 metros de altura? E só para que nossa audiência saiba, 7 metros equivalem a 22 pés. E então, pessoal, o que é que eu realmente poderia dizer sobre isso? Dentro desta dimensão específica, o corpo humano pode vir a ter de 4 a 3 dimensões espaciais diferentes. Metros. Então você está falando de algo muito, muito mais alto que os humanos. Sim, muito, muito. Eles são numerosos.
mas existe um mistério, porque acaba se tornando algo mais. Eles têm o poder de se tornarem pequenos e conseguem se transformar em coisas ou objetos minúsculos. Então eles são espírito e não carne e osso como nós. Não são. Sim, com toda certeza. E também é extremamente fundamental que eles se transformem, que passem a ser como... O que eu poderia expressar melhor? Sim, que você sabe, tudo isso faz sentido biblicamente, porque você sabe, havia uma serpente no Jardim do Éden, mas na verdade não era uma serpente. Era Satanás, certo? Então nós entendemos que o diabo e os demônios na Bíblia assumem diferentes formas. Quero dizer, houve os porcos que foram possuídos por espíritos malignos. Já houve todos os tipos de manifestações assim, que são do reino espiritual, não físico. E também, obviamente, existe a possessão demoníaca de seres humanos. Quando Cristo foi expulsá-los, o que eles imploraram para fazer, para entrar na pocilga? Eles querem ser um anfitrião. Certo. Assim você poderia ver e diferenciar entre os caídos e os não caídos. Quanto a, por exemplo, os anjos de Deus, os não caídos, você sabe, eles teriam uma aparência diferente. Imagino que usariam vestes de retidão ou uma luz diferente emanando do trono. Como notar a diferença apenas visualmente? A diferença agora está na ação. Aqueles que vêm de Deus vêm para proteger. Até mesmo para proteger aquelas pessoas que estão em um grupo satânico. Quando ainda não é o momento certo para que os satanistas morram, eles vão primeiro pedir permissão. A todos deve, a todos pode. E em segundo lugar, como eles estão fora do nosso tempo, se você fechar os olhos e abrir, ele já foi ao acampamento pedir se podemos deixar este morrer ou não, e então viemos para protegê-los. Não, ainda não é a hora deste, mesmo que o anjo mau quisesse matar aquele que nós impedimos. Porque eles respeitam as regras. Não se trata de demonstração de poder. Quero explicar outra coisa também. Não é demonstração de poder a grande controvérsia entre o mal e o bem, entre Deus e Satanás. Não há luta ali. A luta de que estão falando é uma luta jurídica. Está na sua mente, é o que você está dizendo. É uma escolha. Sim. Não é como uma guerra aberta onde pessoas estão morrendo. Então não é mais uma guerra de palavras. Acho que o termo grego em Revelação é batalha. Sendo assim, não se trata apenas de uma batalha física, mas sim de uma batalha espiritual sobre crença e caráter. Pelo menos é assim que eu entendo. Não se trata de violência, é sobre corações e mentes. E o nome oficial também do anjo caído, né, o grande comandante em chefe, não é Satanás. Satanás é um nome jurídico. O oposto, adversário. O oponente de Deus é o advogado. É o advogado, como um termo jurídico, advogado. O acusador. Sim, o promotor de justiça. Além disso, Jesus é o nosso advogado, o nosso grande defensor. Trata-se de uma disputa jurídica. Existem regras que precisam ser seguidas. Aquele lado, aquelas pessoas obedecem a essas regras e Deus também obedece a elas. Uma pergunta. Ele fica mencionando o comandante em chefe, que é um americano. Não sei se pensam igual. É simplesmente interessante. Outro nome para o presidente aqui nos Estados Unidos é comandante em chefe. Não acho que nada aconteça por coincidência, pelo menos não muito raramente. Você já ouviu falar disso antes? Imagine se ligássemos para o presidente. Aqui, ele é o comandante em chefe, não é sobre um presidente específico. É um termo genérico. Portanto, qualquer presidente que assuma o cargo nessa época será o comandante em chefe dos Estados Unidos. Não há outro. Um presidente que se atreve a levantar sem a permissão de uma das sociedades secretas, ou seja, acima diversas outras sociedades secretas. Os presidentes que vemos são simplesmente marionetes. Há alguém que o coloca lá e de lá remove essa mesma pessoa. Vamos nos aprofundar um pouco nas sociedades secretas de que você falou agora há pouco. Absolutamente de forma alguma, isso não acontece. Por acaso você chegou a ver qualquer tipo de sociedade secreta sendo representada dentro do movimento satanista atual? Você viu a presença dos Illuminati em algum momento? Ou então, você viu os membros da maçonaria participando disso? Você viu os jesuítas?
Quer dizer, o que exatamente você viu lá? Isso faz parte disso? Quero dizer que, em nossa língua, costumávamos usar nomes diferentes, mas são a mesma coisa. Ok. São nomes distintos, mas dentro do nosso próprio idioma, tratando-se exatamente dos mesmos grupos. Tudo bem, entendi. Todos esses que estão em outros grupos, que não aparecem e não são tão conhecidos pelo público, mas que são extremamente perigosos e letais. Eles são mais perigosos do que as pessoas que você pode ver. São aquelas pessoas que atuam nos bastidores e detêm mais poder. Eles também são membros da sociedade secreta. Eu me lembro muito bem que tudo isso aconteceu exatamente no ano de 1998, naquela época específica da minha vida. Eu me lembro bem que era exatamente o ano da Copa do Mundo. Foi a minha primeira Copa do Mundo. Assisti a cerimônia que aconteceu depois da cerimônia principal. Ok. Onde estavam reunidos naquele momento os proprietários das grandes equipes. Ou melhor dizendo, os donos das equipes oficiais, os presidentes de cada time e os principais jogadores. Os jogadores mais renomados e conhecidos. As grandes estrelas do esporte. As integrantes são altas sacerdotisas. Eles foram os primeiros a chegar para a cerimônia. Eles sacrificaram crianças, pessoas, entendeu? Eles sacrificaram também as pessoas, os espíritos. E por todos eles bebiam o sangue e também consumiam o coração e partes da carne das pessoas que sacrificaram, realizando esse ritual de forma solene e contínua. Todos eles comeram. Ok, e então o poder, o Espírito enviou o poder para abençoar a cerimônia. Após a bênção, a cerimônia tem como objetivo convencer as pessoas a se lavarem. Traga essa empolgação. Entre eles, havia presidentes de repúblicas, pastores, aqueles pastores que são muito famosos. Lembre-se daqueles pastores muito famosos e dos padres, diferentes padres e de diferentes membros da sociedade secreta, empresários, magnatas também presentes naquela cerimônia. Estamos falando das pessoas por trás de tudo. Mas, como alguém que cresceu na igreja adventista, sei que muitos membros praticam e assistem a esportes. Acho que esta é uma discussão muito importante que precisamos ter. Mesmo eu, que cresci assistindo esportes, não sabia de nada melhor, nem meus pais. E quanto mais me aproximo de Cristo, mais avanço na minha caminhada e louvo ao Senhor. Futebol americano, para mim, vou ser honesto, foi realmente difícil para mim abrir mão disso. Cristo colocou isso no meu coração e foi uma luta. E este ano foi o primeiro ano em que não assisti a um único jogo. Então, que conselho você daria para os cristãos que, você sabe, eles não estão, obviamente, participam dessas cerimônias rituais sombrias, mas vão a eventos esportivos, assistem ou praticam esportes, ou seus filhos praticam esportes? Que conselho você daria a esses pais? Bem, eu quero falar apenas sobre aquilo que está por trás da areia, que as pessoas não conseguem ver, as coisas perigosas. Você se lembra da história de Bahá'u'lláh? Acreditamos que essa é uma história, mas as mesmas pessoas, a mesma geração e gerações diferentes continuam mantendo o mesmo espírito. Eu me recordo que estava em uma reunião bem diferente, onde estávamos discutindo exatamente sobre esse mesmo assunto, sistema de adoração, o mesmo sistema. Eles só mudam, eles disseram, precisamos mudar o sistema para a nossa guerra e para dar aos nossos deuses, aos nossos ídolos. Vamos criar nossos ídolos de acordo com a semelhança das pessoas, com aquilo que as pessoas gostam. Precisamos criar um Deus, umas estrelas, para que eles adorem as nossas estrelas. E eles criam novos tipos de esportes.
Para eles, a prática esportiva é uma verdadeira religião. Certo, é uma cerimônia religiosa. Acredite ou não, o esporte é uma religião. Sim. E entre o esporte e a religião, existem muitos tipos diferentes de denominações. Denominação diferente. Além disso, no esporte existem diferentes modalidades. Certo. Essa modalidade naquele período, usado para se referir à denominação. Dentre as várias modalidades esportivas, há uma específica, a primeira, que é conhecida por muitos como a mãe do esporte, o nosso tradicional futebol. Lembra disso? Futebol, para você, é futebol. Para você, isso se chama futebol. Futebol americano e além do basquete. Basquetebol? Com certeza podemos considerar que o campo é verdadeiramente um santuário sagrado. Cada pequeno elemento que encontramos presente neste campo carrega consigo um profundo significado dentro da vasta dimensão espiritual que nos cerca. E cada uma delas é uma estrela. Cada um deles é um modelo, cada um deles é um ídolo para o povo. Os objetivos representam algo. A bola representa algo. Lembre-se do antigo deus Baal. O deus Baal era aquele que representava o deus de uma fatalidade e também o próprio deus da guerra. E esse esporte aqui funciona exatamente da mesma forma. Eles realmente o adoram muito. Imagine agora, lá no fundo do seu coração, que o seu time favorito, imagine que o seu time está perdendo feio, enquanto o time do seu vizinho está ganhando a partida. O que é que vai começar a surgir dentro do seu coração e na sua mente? Inveja, ódio, sim. Raiva. Não consegue amar? Você amará o seu próximo? Não. Você com certeza vai odiar o seu vizinho. Essas são apenas as coisas básicas de tudo. Eles desenvolvem isso para fomentar um ódio profundo em seu coração e adorar o seu próprio ídolo. Adorar seu próprio jogador? O jogador que você ama é o seu Deus. Naquele momento você se esquecerá de que é cristão. Portanto, as coisas ao seu redor destruirão sua espiritualidade. Certo, certo. É uma armadilha para pessoas que não entendem que estão participando de uma cerimônia religiosa pagã. Sabe, há muitos incontáveis cristãos aqui que acham que esportes são inocentes. Eu costumava ser um deles e eles não notam que participam de uma cerimônia religiosa pagã criada para afastá-los de Cristo? Sim. Bem, Gabriel, você sabe, começamos esta conversa falando sobre este livro aqui, O Grande Conflito. E uma das coisas em que focamos aqui neste canal é falar sobre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E no meio desse capítulo, há uma discussão detalhada sobre um poder que nós, como protestantes, acreditamos estar descrevendo o sistema católico romano, que tem estado no poder há mais de 1000 anos. E então, você viu nas sociedades satânicas alguma menção ao catolicismo, padres, algo relacionado ao Papa, algo sobre Roma, qualquer coisa nesse sentido? Isso foi mostrado a você ou discutido com você? Louvado seja o Senhor. Eu visitei a cidade de Roma pelo menos umas 3 vezes ou até mais. O que eu me lembro muito bem são as 3 vezes que visitei Roma. E da última vez, eu acabei entrando em um lugar onde nenhuma pessoa comum deveria entrar ali. Você vê apenas o que está acima, no topo, aquilo que é físico. Mas depois disso, há algo espiritual que somente a sociedade pode ver, ok? O próprio Satanás em seu trono está lá. Um lugar sagrado, onde se encontram diferentes santuários, e um dos locais específicos onde apenas uma pessoa entra neste mundo, para conversar diretamente com Satanás. Aquele lugar específico está lá. E os satanistas, eles sabem, todos os satanistas, eles sabem sobre o Islã e também sabem sobre os advérbios de 7 dias. Eu sabia disso antes de me tornar um advérbio de 7 dias.
Estou falando do nível de percepção geral sobre o satanismo. Eles sabem dessas coisas, eles estão cientes. Eles estudam a Bíblia. Eles são especialistas. Eles leem a Bíblia para entender a mente das pessoas opostas, que costumávamos chamar de pessoas vivas. Por que elas são pessoas vivas? Porque elas estão conectadas com a vida eterna, com Deus. Para todos aqueles que estão conectados com Deus, eles costumavam chamar de vivos. E para mostrar a eles, você precisa entender suas mentes. E então ir com algo que pareça com aquilo em que eles acreditam. Então, existe, você sabe, obviamente havia uma consciência sobre os guardadores do sábado, ou os adventistas do sétimo dia, as pessoas vivas, sabe? E há essa distinção entre católicos, mas dentro do catolicismo, especificamente os jesuítas. Nesse mundo das sociedades secretas, nesse mundo em que você cresceu, havia um entendimento de que os jesuítas eram diferentes de um católico normal? Os jesuítas, na realidade, eles são apenas um grupo de... Na verdade, na sociedade secreta, eles são tipo... Se você estiver falando de países, por exemplo, ok? Diferentes países, assim como o budismo, o hinduísmo, diferentes religiões muçulmanas. Lá, eles são muçulmanos. Eles não são... São as pessoas que seguem a religião cristã dentro da Igreja Católica? Eles estão unidos por um propósito, porque o propósito é o mesmo. O objetivo dos jesuítas e dos satanistas é o mesmo? Sim, o objetivo é o mesmo. As mesmas pessoas, de maneiras diferentes, em diferentes países, diferentes religiões, elas estão lá. Eles não estão restritos a serem apenas semelhantes. Católicos? Não, eles não são. Lembre-se, o primeiro sistema de adoração não é apenas o católico. O catolicismo é apenas um dos... Quando se fala sobre a Babilônia. É uma denominação, é isso que você quer dizer. Babilônia, nosso primeiro sistema de adoração, é extenso. O esporte realmente vem em primeiro lugar. Está tudo bem? Você se lembra do capítulo 16 de Apocalipse? Foi mencionado anteriormente que 3 espíritos malignos saem das bocas do dragão, da besta e do falso profeta. Com certeza, esses 3 sistemas complexos exercem um grande controle, de forma contínua, sobre o vasto mundo em que vivemos hoje. Mas eles estão unidos. Ok? Eles estão unidos. A razão fundamental pela qual a Bíblia menciona o vinho da Babilônia não se restringe apenas ao sistema católico romano. O sistema público é um dos únicos, como a própria Bíblia chega a dizer, um dos que chamamos de besta. Tudo bem? A besta. Não é apenas a fera. Além disso, há dragões. Não é só dragão. E existem diversos sistemas diferentes que podemos observar. O culto, a religião, a economia, o esporte e até o entretenimento. É uma forma completamente distinta de ver as coisas, mas a essência do vinho permanece exatamente a mesma em todos eles. A teoria é a mesma. Então, eu queria entrar no assunto, como o James estava falando, sobre sua experiência de como você saiu disso, porque, pelo que entendo, a maioria das pessoas não consegue sair desse tipo de sistema. A maioria das pessoas não consegue sair do satanismo. Elas seriam destruídas. Como foi? Você pode me contar sua história de conversão e como conseguiu sair desse sistema incrivelmente sombrio em que você estava? Louvado seja o Senhor Deus por este momento sagrado. Lá, eles treinam e manipulam a nossa mente para temer. Quando alguém tenta sair, eles trazem essa pessoa na frente de todos os outros e a matam. Seja ele ou seja ela, não importa quem seja. Qual é a sua posição na sociedade? Quando chega o momento em que você quer fugir, eles trazem você e te matam na frente das pessoas. Eles destroem. Às vezes, se você for muito famoso, eles destroem sua imagem. Um anjo usará a sua mesma imagem. Tudo bem, um anjo caído irá se transformar exatamente a sua imagem. Para mostrar às pessoas que você estava fazendo aquilo quando, na verdade, não estava.
E todo mundo vai ver que é ele, é ela, quando na realidade não é essa, para começar. Depois eles vão te matar na frente de todo mundo. É uma cerimônia. Isso serve para garantir de forma absoluta que se você estiver sentado aí assistindo a este vídeo agora e fizer exatamente a mesma coisa, você também terminará da mesma forma que este está terminando. Eu já vi muita gente passando por isso. Mas lembre-se, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Um dia, se lutarmos e formos para o céu, veremos muitas sacerdotisas de alta classe. E até mesmo os maiores satanistas do mundo. Nós os veremos lá no céu. Porque eles se converteram. Eles entregaram suas vidas a Jesus porque sabiam. E eles dizem, mate-me neste instante. E eles os mataram. E Deus permitiu que os matassem e os sacrificassem. E algo que eu quero dizer é que todas essas pessoas têm a mesma coisa. Vamos ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez com que absolutamente tudo se tornasse belo e admirável no tempo certo. Ele também plantou o senso profundo de eternidade e o desejo pelo infinito no coração humano. No entanto, nenhum ser humano é capaz de compreender plenamente os mistérios do que Deus realizou, desde o princípio de todas as coisas até o seu encerramento final. Podemos dizer com convicção que Deus, em sua infinita sabedoria, criou tudo belo. Ele colocou o senso da eternidade no coração de cada ser humano. Nada neste mundo passageiro deveria se encaixar ou me dar exatamente aquilo que a minha alma tanto precisava. Era exatamente aquilo que eu estava procurando há muito tempo. Então eu comecei a refletir profundamente. Qual é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? Porque estou vivo, porque eu sou, porque tudo o que fazemos, por quê? Eu perguntava para eles, eles me ensinaram como perguntar. Se você está querendo aprender algo, não é fazer uso de uma afirmação, é usar perguntas. Se você quer ler ou realmente deseja compreender profundamente algo, comece com perguntas. No processo de responder essas perguntas, outra pergunta virá e você vai aprendendo. Comecei a me perguntar, por que sinto esse vazio dentro de mim? Fizemos muitas coisas más porque me ensinaram a fazer isso. E eu não gostava. Eu procurava saber se havia alguém que pudesse nos salvar. O anjo caído, não há como você fugir para debaixo d'água ou para o oceano, eles vão te encontrar. O anjo caído, eles vão te encontrar, porque eles estão em toda parte. E naquele momento eu pensava, será que existe alguém que realmente pode me salvar? É impossível, porque aprendemos de outro lado que não havia nada, apenas Satanás aparecendo em forma. E eu também estava sentindo muito medo. Eu não queria morrer, mas eu queria desesperadamente encontrar alguém que pudesse me salvar. No caso das sociedades de circuito, os membros da sociedade de circuito frequentemente usam Satanás. Satanás também é o próprio Jesus Cristo. Ok. Está bem? Além disso, ele é verdadeiramente o Senhor. Entendido. E além disso, ele é um Deus. Tudo bem. Se você vê alguém dizendo que é satanista, mas ao mesmo tempo dizendo eu louvo a Jesus Cristo, não se trata do seu Jesus Cristo. Eles estão falando do Jesus Cristo deles, não do seu Jesus Cristo. Falso Cristo. Quando eles estão falando sobre Deus, eu louvo a Deus. Porque me ajudar a fazer o que quer que eu tenha feito não significa estar falando do seu Deus, aquele que você conhece, certo? Eles estão falando sobre o Deus deles. Sim. Satanás também é Deus. Você também pode chamar Satanás de seu Jesus Cristo, não de seu Jesus Cristo. Em minha mente eu pensava, ninguém seria capaz de me salvar desta escuridão profunda e solitária. Ninguém pode me salvar deste reino. Eu estava trabalhando na pequena loja do meu irmão quando um missionário adventista do 7º dia veio e conversou calmamente comigo sobre a verdadeira origem de tudo. Jesus Cristo, alguém que morreu na cruz para salvar toda a humanidade e cujo poder pode salvar qualquer um que crer em seu nome. Foi a primeira vez que aquele homem misterioso começou a falar comigo, mas eu aprendi com o terrível anjo caído do mal que eu não posso.
estabelecer um contato espiritual direto com a verdadeira adoração do homem da cruz. Você não deveria entrar em contato com eles e nem deveria conversar. Aprendi desde criança que os adventistas do sétimo dia eram considerados bruxos. Eu cresci assim, e então esta falava sobre um Jesus que morreu na cruz. Ele também é um Salvador, ele é a paz da paz. Ele disse, ora, Jesus, que morreu na cruz, era Deus, mas se fez homem e morreu na cruz para nos salvar do pecado. Ele tem o poder de salvar qualquer pessoa. Eu disse, ok, você tem certeza de que esse Jesus de quem você está falando tem mais poder do que o meu Jesus? E ele falou durante 3 dias enquanto conversamos. No outro dia, ele desapareceu. Ele nunca mais apareceu. E eu fiquei pensando, eu quero encontrar esse Jesus. Se esse Jesus, que aquele cara disse que é real, eu quero vê-lo. Se ele tem o poder mais do que o meu Jesus Cristo, mais do que meu espírito, mais do que a sociedade sagrada, eu quero vê-lo. E eu quero conhecê-lo, quero fazer algumas perguntas. Por que permitimos que isso aconteça? Eu tinha muitas perguntas. Depois de alguns dias, eu estava sozinho no meu quarto e aquela luz intensa foi a primeira vez que o anjo caído finalmente me deixou. E eles me deixaram por causa daquela luz que estava ali. E essa luz foi ficando cada vez maior. E ela se transformou gradualmente como um ser humano cheio de luz. Ele era muito alto. E ele parou bem ali. E meu corpo ficou paralisado. Meus olhos estavam abertos. E meu corpo, eu não conseguia me mexer. Era impossível se mover. E estava me mostrando algo que costumávamos fazer antes. Bruxas, feiticeiros. Quando eles vão atacar alguém, eles precisam primeiro paralisar o corpo. Mas eles não têm o poder de tocar a mente da pessoa. Apenas o corpo, para facilitar o processo de fazer o que eles querem fazer. E naquele momento isso estava acontecendo comigo. E eu digo, olho para minha mente e digo, isso pode ser alguém poderoso. Eu estava falando. Eu estava perguntando à minha mente, quem é você? Perguntando, questionando, quem é você? Por que você está aqui? O que está acontecendo? Pense em muitas perguntas, mas esse ser que estava lá, a primeira coisa que ele me disse foi, receba. Como aquele coração de pedra, duro e insensível, o coração frio e gelado que eu carregava, aquele coração vazio e frio, totalmente sem remorso, sendo muito mais frio do que o de muitos psicopatas. Da maneira como ele disse, né, receba a paz, aquele coração de pedra, tudo se tornou novo, como um novo coração. Pela primeira vez, eu pude finalmente sentir paz. Eu me senti plenamente realizado. Aquele vazio simplesmente deixou de existir. Eu senti paz. Foi a primeira vez que senti paz. Antes de começar a responder, ele disse, eu te criei para algo melhor. Deus nos criou para algo muito melhor do que isso. Se Deus permitir. Quero escrever o 2º volume. O título será Deus te cria para algo melhor. E ele começou a responder calmamente todas as perguntas que eu fiz a ele de uma forma muito respeitosa, sabe? Foi amor pela primeira vez. Amor pela primeiríssima vez. Você vê alguém pela primeira vez e começa a amar. Eu vi essa pessoa. E ela estava falando comigo calmamente, transbordando e cheia de luz. Ele começou a me contar a história, a verdadeira história, antes do nosso mundo ser criado. O Jesus que eu aprendi que estava salvando a realidade, porque ele se tornou assim,
Ele me contou detalhadamente sobre o nosso vasto mundo, onde tudo realmente começou. Ele me narrou toda a história até o momento em que ele morreu por nós na cruz e depois ressuscitou. E ele me mostrou claramente o sinal divino onde o novo tempo entrou. E ele me revelou com amor. Fui eu mesmo quem morreu naquela cruz para te salvar pessoalmente e para salvar a todos os seres humanos. E a razão de eu aparecer aqui agora é justamente porque você me pediu para vir. Eu apareço para você porque você me pediu para vir. E eu vim para te mostrar que eu sou o Salvador. E o Salvador de todos aqueles que acreditam. A partir desse momento nós conversamos. Conversamos muito. E ele disse, eu não posso falar sobre aquilo que você já sabe. Eu preciso te contar aquilo que você não sabe. O que eu não sabia era sobre toda a verdadeira história dele. Porque eu recebi a história, mas inverti a história. Porque, para mim, eu estava certo daquele lado, mas agora eu vi por mim mesmo que eu estava errado. Estava lutando contra o meu Criador, contra o meu verdadeiro Pai, contra o verdadeiro sacerdote, contra o verdadeiro Jesus Cristo. Aquele que morreu por todos nós na cruz. O próprio Deus Todo-Poderoso que se fez carne e morreu na cruz para nos resgatar e salvar do terrível reino das trevas. E naquele momento eu me senti profundamente mal. E eu disse, Senhor, perdoa-me de coração. Ele então me desparalisou e eu fui para a tua presença te adorar. Ele não disse não. Eu fui, me ajoelhei diante dele e entreguei minha vida a ele. Eu disse, por favor, me proteja daquilo. Eu recebi um convite para ler a Bíblia Sagrada e somente a Bíblia. Assim como as suas palavras, a Bíblia e somente a Bíblia. E ele também me recomendou alguns livros para ler. Entre eles estão Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e também O Grande Conflito. Sim, O Grande Conflito e o livro Caminho a Cristo. Dentre todos esses livros, um que eu realmente amei demais foi O Caminho para Cristo. Entreguei minha vida a Jesus. Mas, bem, a vida não ficou fácil. Entreguei minha vida a Jesus, tive paz. Mas logo a perseguição começou. Eu sinto que Deus está sempre comigo. Deus está comigo. Não importa qual seja o tamanho da batalha. No momento em que eu precisar invocar Jesus conforme a sua promessa, e durante todo o tempo em que vocês invocarem o meu nome com fé, eu certamente estarei lá. É muito interessante notar que, neste relato específico, ouvimos falar, sabe, sobre a real necessidade de convidar, ou, acho que, de abrir a porta do coração. Porque Cristo é justamente aquele que bate do lado de fora da porta, mas ele nunca força a porta. Ele jamais força a sua entrada na vida de qualquer pessoa. Ele só entra mediante um convite sincero. Você o convida para a sua vida. Você tem que escolhê-lo. Ele respeita plenamente a capacidade do indivíduo de tomar uma decisão própria nessa questão. Mas no momento em que ele pediu, ele estava lá. Quando foi que você parou de ver as forças das trevas, então? Quanto tempo depois disso você parou de ver os anjos maus? E parou de ser atormentado? Isso aconteceu durante mais de 10 anos. Eu sofria muito, porque costumava vê-los frequentemente. Às vezes eu perguntava, você consegue ver algumas pessoas aqui? Eles diziam, não, tudo bem, mas Deus me ensinou a confiar nele. E todas essas coisas. Ele me ensinou a confiar nele, estava me ensinando a confiar nele, depois que ele fechou minha visão para as coisas espirituais. Entendi, ok. E em que ano você finalmente parou de vê-los? Já estamos em 2026. Quando foi a última vez que você teve contato com o mundo espiritual? Estamos falando de meados de 2016 ou 2017, mais ou menos. Mas eles simplesmente... Você meio que via, sabe, pessoas em uma sala que, sabe, outras pessoas na sala não conseguiam ver.
Mas, tirando isso, eles estavam te assediando ou era só que você podia vê-los, mas eles não tinham permissão para te tocar? Sim, eu costumava vê-los, mas não posso tocá-los, e eles também não podem me tocar. Quero dizer algo, eles têm o poder de controlar os meios de comunicação. Eles têm o poder de controlar toda a polícia do mundo. Se eles estão mostrando isso, é porque têm permissão para isso. Certo, concordo. Eles querem que as pessoas saibam o que está acontecendo. E então, depois de tantas pessoas, nós nos esquecemos disso. Tipo, não aconteceu nada. Eu fico me perguntando se eles estão tentando expor parte dessa maldade nas notícias para tentar afastar as pessoas em direção à religião que eles controlariam. Eu não sei falar muito bem em inglês, mas em português eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. Tudo acaba virando um caos absoluto. A ordem que surge do caos. Eles precisam criar o caos ou a desordem. Após o caos, agora eles vão criar ordem. Por trás dessas coisas, eles estão criando algo que desejam apenas para impor a lei que eles mesmos criaram, garantindo seus próprios interesses e limitando a liberdade alheia e ver a reação das pessoas. E depois de ver a reação das pessoas, agora eles querem convencê-las. Agora, sobre isso, precisamos fazer isso e aquilo. E as pessoas vão acreditar, sim, precisamos disso. Por trás disso, as coisas são muito lentas. Eles querem criar algo. Uma das outras grandes coisas nas notícias, recentemente, são os aliens, OVNIs, que eu acredito serem demoníacos. E acho que você também acredita nisso. Houve alguma conversa, e, na verdade, temos alguns livros na mesa do Roger Morneau, se você quiser mostrá-los, Alex. E uma das coisas, há um trecho do Roger Morneau, que também esteve envolvido em uma dessas sociedades secretas. E um dos sacerdotes satânicos disse a ele que um dos enganos finais seriam os alienígenas, e que os alienígenas se apresentariam para impedir a destruição repentina do planeta. E o sacerdote claramente nos disse, então, conversamos por um bom tempo, e então ele disse, posso ter um pouco mais do seu tempo? Quero fazer algo muito fascinante. Ele diz, o grande plano do mestre para colher as nações, para colher as multidões da terra para a sua causa, perto do fim do grande conflito entre o bem e o mal, após expressarmos interesse, queríamos então saber mais sobre as atividades dos espíritos. E ele disse, isso será feito de modo único. Esse grande plano vai envolver pessoas, as pessoas vão aceitar isso, porque, segundo ele, espíritos demoníacos vão declarar que são habitantes de planetas distantes nas galáxias, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra sobre a destruição iminente do planeta, a menos que algo realmente adequado seja feito para evitar isso. E ele continuou a sua fala, dizendo que eles realmente vão alegar que tiveram experiências fora do corpo. Você já teve alguma vez na vida uma experiência fora do corpo? Dizem que algumas pessoas são capazes de, elas acreditam em sua alma imortal. Projeção da alma imortal? Sim, correto. Vai a duas partes diferentes do mundo, vê coisas, volta e depois escreve tudo sobre isso. Portanto, devido a esse fato, que milhões de pessoas na Terra acreditam que as pessoas possuem uma alma imortal. Não é algo que seja facilmente aceito quando os espíritos se manifestam através de um médium em transe, ao contrário do que acontece com pessoas influentes nos caminhos. Mas, afinal, o que é um médium de transe? É um canal hoje. O que é conhecido como canal? A fascinante experiência de Shirley MacLaine ao se envolver com o espiritismo e com os supostos seres e habitantes de planetas distantes nas galáxias teve uma duração de cerca de 3 horas. E você estava ouvindo o cumprimento de... Este sumo sacerdote disse isso há 45 anos. Sim, exatamente, Leslie. Isso era algo que também surgia, ou de que você tinha conhecimento em alguma das suas reuniões de sociedades secretas, de que eles usariam essa distração alienígena no final? Ok, quero contar algo que está na Bíblia, também no grande controvérsia que você ouviu ali. As Escrituras afirmam que Jesus, nos últimos dias,
aparecerá como o Messias, conforme foi dito por profetas do passado, e eles também o procurarão. Falando de anjos, Paulo disse que no final o anjo, eles têm poder para se transformar em anjo de luz. Mas na grande verdade, a controvérsia também diz que exatamente no fim dos tempos e no fim deste mundo, os anjos vão se transformar na forma física de seres humanos. Eu aprendi muito com todos eles e eu cresci bastante convivendo com eles diariamente. Eles costumavam se transformar em seres que não existem neste mundo. Eles são especialistas em se transformar nesse ser. Que as pessoas precisavam acreditar que eles existiam para destruir a mente das pessoas, que não havia anjo caído, apenas alienígenas. Eles apareceriam em diferentes formas e no que as pessoas considerariam alienígenas. Mas os anjos caídos, os alienígenas de que você está falando, que usam o todo, usam a política, né, a economia, são anjos caídos. Outra expressão é anjos caídos. Estamos morando juntos. Eles estão aqui. Eles também estão lá. Eles estão ouvindo. Eles são a nossa forma de falar. Eles estão fazendo isso tudo para impedir essa coisa. Mas Deus também está conosco para nos guardar. E sabemos que se houvesse 100 bilhões de anjos caídos, haveria 2/3 a mais, visto que 1/3 deles caiu. E então, quantos anjos celestiais a mais nós temos além de tudo isso e do poder de Cristo, ao qual eles não conseguem resistir? Muito obrigado por estarem conosco hoje. Acho importante que percebamos o quão real é essa batalha que estamos enfrentando. Bem, eu acho importante que permaneçamos próximos de Deus e nos afastemos de todos os ídolos que Satanás e seus anjos malignos estão tentando fabricar, para nós adorar qualquer coisa que não seja Deus. E acho que também precisamos perceber o quão real é essa batalha. Certo. E existem regras nos bastidores que nem sequer compreendemos completamente, mas podemos discernir algumas delas lendo a Bíblia e o espírito da profecia. Bem, muito obrigado por se juntar a nós neste episódio aqui no Heritage and Hope. Curta, compartilhe e se inscreva neste canal para novidades e muitos vídeos empolgantes que estão chegando. Que Deus abençoe.